eu lembro que teve uma vez que a pastora da igreja me falou assim, você quer fazer parte do louvor aqui, a gente tem uma escala, e eu comecei a ir ali, ia de vez em quando, mas daí começaram a vir as lutas, assim, sabe, tipo, pra eu não ir mais, para eu querer desanimar, começou a vir as lutas. Isso na adolescência já? Na adolescência. E quais são as lutas? Então, Quais foram elas? Quando eu peguei muito firme ali na igreja, eu tenho uns amigos lá que são, assim, família. A gente tem um grupo até hoje. A gente tá há 2 anos, assim, sem se ver. Inclusive, saudade. Vai, manda um coraçãozinho pra eles. Saudade. E eu lembro que eles foram, assim, grandes referências da minha vida também. Porque eu era dessa igreja e eles eram da outra igreja, né? E eu ficava assim, meu Deus... Lá na igreja que era bem pouquinhas pessoas, não tinha muitos jovens. Então eu ficava meio que deslocado. Eu falei assim, eu queria só uns amigos para estar aqui também, para desenvolver alguma coisa. E eles estavam lá na outra igreja. Aí eu falei assim, eu fui visitar eles uma vez. Aí eu senti assim, muito forte de frequentar lá. Eu sabia que naquele primeiro momento era porque eles estavam lá, mas Deus foi começando a ministrar no meu coração sobre esse novo ciclo, assim. E eu vejo que já começou daí esse processo de ter essas pequenas mudanças para mais na frente, assim, Deus fazer algo que Ele queria fazer. Amém. E esse período ali, o que mais te marcou? Assim, que você consegue ver? Houve uma palavra do Senhor sobre a sua vida nesse período ou foi mais tarde? Como é que foi essa questão ministerial para você? Nesse primeiro momento, eu senti muito forte, assim, no meu coração, de Deus falar comigo através de palavras de pessoas para eu transicionar para lá. Porque eu sabia que lá eu ia ser cuidado. Lá eu ia ter um auxílio de coisas que eu não estava tendo lá na outra igreja. Não porque eles não tinham, mas porque era uma outra mentalidade, enfim. Então, foi que eu decidi, falei com os meus pastores, orei, falei com eles e transicionei para essa igreja que era dos meus amigos. E lá, cara, começou a mudar tudo, assim, sabe? Eu comecei a de verdade ter... Eu aprendi a ter um amor pela obra, sabe? Eu lembro muito bem que a gente tem uma festa lá na igreja que são 7 dias. Olha! São 7 dias de culto. Isso aqui a gente tinha uma oração, eram 30 dias, 5 horas da manhã. Daí a gente tinha que ir pra igreja. E nessa época eu estudava de manhã. Aí eu ia às 5, a gente orava ali, tomava café e depois eu ia pra escola. Caramba. Aí, ó, jovens, você que tá aí assistindo, vai orar. Vai orar. É muito bom. E então, com isso, esses pequenos hábitos começaram a me alimentar, a alimentar o meu espiritual. E, cara, eu amava, então eu aprendi muito a amar a palavra, a oração nisso, sabe? E foi aí que Deus começou a trabalhar nesse sentido de, daqui a pouco eu vou querer mais de ti. E eu lembro que nesse momento eu fiquei muito, muito com medo das coisas. Eu tive sempre uma dificuldade de acreditar naquilo que Deus tinha para mim. Então eu lembro que teve uma época que eu comecei a orar para que Deus tirasse tudo de mim, assim. Nesse sentido que, Ele queria me usar. Eu falava, não, Senhor, usa outra pessoa. Eu não quero. Eu lembro que eu orava nesse sentido, assim. Para Deus tirar. Não, eu não quero ser ministro de louvor. Eu não quero levar a tua palavra. Qual era o sentimento que vinha? Era medo? Eu tinha muito medo. Medo, tipo assim, de não conseguir fazer as coisas, de me frustrar, de me decepcionar. Eu via muito no meu coração, assim, tipo, cara, eu não vou conseguir... Eu não sou capaz disso aqui. Tem muitas pessoas que são muito melhores para isso. Aí vem a comparação, né? Vem a questão de fulano é melhor, ciclano é melhor. Caramba, e eu achei interessante tu falar nisso, porque todo mundo, eu acho que anseia saber por que nasceu. Acho que todo mundo anseia em querer ter uma palavra de Deus a seu respeito. Verdade. Né? Eu acho que antes de você receber a palavra, tu ficava pensando, pra que eu nasci? Será que eu tenho alguma coisa pra fazer e tal? E eu lembro que eu era muito assim, eu era ansiosa para ter alguma direção de Deus, que não fosse eu querer viver minha vida do jeito que eu quisesse, mas sim que Deus me direcionasse. E aí a gente vai buscando. Só que daí existe um momento que isso acontece. E aí, o que eu faço com isso agora, meu Deus? Sabe? Tipo pra assim, onde eu vou? Pra onde eu irei? E aí, tipo, você tem 2 opções. Ou você olha e, tipo assim, existe algo já dentro de você pulsando por aquilo e você tem uma certeza daquilo. Ou tem uma coisa que você diz assim, caramba, é muito grande. Nunca me imaginei nisso. Né? Eu acho que começa nesse estágio, você pensando,
caramba, lá no fundo, se eu olhar para dentro de mim, eu me imaginava assim, mas caramba, agora tá acontecendo e Deus falou o que é. Não é uma pessoa que falou para mim, foi o próprio Deus. Isso é muito lindo, né? Eu acho que dá muito temor. Eu tive muito temor. Muito temor. E dá medo, sim, no início ali. Muito. De você dizer assim, caramba, eu não posso decepcionar o Senhor. Mas a gente esquece que a gente é falho e Ele sabe disso. E Ele nos criou, Ele sabe exatamente quais são as nossas fraquezas, quais as nossas qualidades. Então, quando Ele olhou pro Lucas e deu uma palavra pro Lucas, Ele já sabia até onde você é fraquejar. Aí é onde entra a aprovação dele sobre as nossas vidas. Eu vejo que daí talvez você tenha passado por isso. Né? Conta aí a questão. E nesse momento ficou esse grande questionamento na minha cabeça, né? Tipo, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não me sinto capaz. E eu comecei a orar nesse sentido. Só que caiu a ficha, né? Eu fiquei assim, não, eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou. E só que começaram a vir as provações, assim. Então, comecei a ser testado desde a adolescência, assim, com grandes coisas que foram para mim, assim, me impactaram muito. Eu lembro que na minha casa, a gente morava na mesma rua e morava, tipo, praticamente a família toda. Morava numa casa minha avó, tia, todo mundo junto, era, meu Deus, era incrível. Morava minha avó, meu avô, aí no meio tinha a nossa casa, a minha casa dos meus pais, o meu irmão e eu. E do lado tinha a casa da minha tia, que é uma tia assim que, cara, meu Deus, é muito especial pra mim, amo muito ela. E era assim, só família. E com o tempo isso começou a desestruturar tudo. Começou a ter muita briga, os meus pais começaram a brigar muito por uns motivos, até que levou à separação, né? Eles se separaram e daí foi um baque muito grande pra mim, porque tipo assim, os pais se separarem da adolescência é muito difícil. Porque tu não sabe pra onde tu vai, com quem tu fica, e fica aquele negócio. Você já entende o que tá acontecendo, Exato. Né? Quando você é criança, menorzinha, tá, beleza. Vou pra casa do papai, vou pra casa da mamãe, tudo é maravilhoso, né? Você não, apesar de sentir a falta do outro, ainda acho que a adaptação é mais fácil. Mas quando é adolescente, você já entende. Aí vem a questão do julgamento, daí vem a questão da revolta, aí vem milhões de coisas, daí é difícil, porque o próprio adolescente ele já está tentando se conhecer como indivíduo. Aí, de repente, a base dele, que é os pais, se rompe, realmente fica perdido. É muito doido. E aí, eu lembro que para mim foi muito impactante, porque eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Sim. E daí tinha o meu irmão mais novo, né? E eu ficava ali, meu Deus, eu vou com a minha mãe, eu fico com meu pai. Aí daí a minha avó foi embora, mudou de cidade também, e eu via todo mundo indo embora. E a minha mãe foi embora também com meu irmão, e eu fiquei, no primeiro momento, fiquei com meu pai. E daí a minha tia também foi embora, vendeu a casa, e eu me via assim, cara, sozinho, sabe? E o meu pai ali, naquela situação, eles brigados, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E isso já foi começando a me afetar, querendo ou não, aquilo estava entrando de pouquinho a pouquinho no meu coração, só que eu continuava ali, fazendo as minhas coisas, indo para a igreja e tudo mais, mas aquilo me afetava, por dentro eu estava guardando tudo aquilo. Eu sempre tive o problema de falar, de expressar, de colocar para fora. Então eu ia guardando, e passou algum tempo, a minha avó veio falecer, essa minha avó que me levava para a igreja e tudo mais, e para nós foi um baque. Eu lembro que ela foi internada, né, no hospital, e tava lá, e eu lembro que eu tava na escola, e minha mãe chegou lá, falou assim, professor, o senhor pode liberar o Lucas? Daí eu virei pra ela e falei, tá, por quê? Aí ela me falou assim, bem direta, tua avó faleceu, e aquilo pra mim, cara, foi um baque muito forte. Eu lembro que eu fiquei em choque. A gente chegou e já tava tudo lá na casa dela, ela já tava lá, e eu não consegui nem olhar pra ela, eu só consegui passar direto, porque aquilo pra mim foi muito duro. E eu vi a minha mãe muito triste, a minha mãe sem um amparo ali, não tinha o meu pai, e ela, a mãe dela ali, minha avó. Foi no mesmo período, no mesmo ano, não? Foi uma coisa atrás da outra, assim. Eles se separaram, os meus avós foram embora, a minha avó morreu, e eu lembro que a gente indo pro enterro, e minha mãe abraçou eu e meu irmão, né? Isso pra mim é muito forte. Ela falou assim, agora é só a gente. E isso pra mim marcou muito, sabe? Me marcou muito, porque eu falei assim, meu Deus, por que tá acontecendo tudo isso, sabe? Eu tô indo, eu tô fazendo, e por que tá acontecendo tudo isso? E vendo a minha mãe daquela situação e eu não podendo fazer nada, não sabia,
nem conselho eu sabia dar na época, assim. Então foi uma coisa que me marcou muito. E foi aí que ela decidiu vir para cá, para Santa Catarina. Eu falei assim, eu vou mudar de vida.